Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para tirar uma dúvida bem comum. Os pacientes muitas vezes usam essas palavras como sinônimo ou não entendem bem a diferença entre psoríase e eczema. Então eu tô aqui com um livro de dermatologia, um tratado bem clássico para mostrar uma coisa para vocês. O eczema, ele é um grupo de doenças, tá bem? As doenças, eu vou ler aqui para vocês, são as dermatoses papuloescamosas e eczematoses. Então, a psoríase está dentro deste grupo, tá bem? Então, quando eu falo em eczema, eu estou falando de um grupo de desordens que causam inflamação, vermelhidão, descamação, áreas específicas que podem se confluir ou se generalizar e que tem múltiplas causas. A psoríase é uma dessas desordens e ela é autoinflamatória, ou seja, o nosso corpo produz aquela inflamação contra si mesmo, tá bem? Existem outras nesse grupo? Existem. Existe a dermatite atópica, por exemplo, que essa nos Estados Unidos ganha o nome de eczema. Então é muito comum essa confusão por causa disso. A dermatite atópica comumente fora do Brasil e até aqui no Brasil, é conhecida como o eczema, como a principal representante desse grupo, mas existem várias doenças nessa lista. Então, quando eu falo do grupo das doenças eczematosas, a gente vai lembrar principalmente da dermatite atópica, que é aquela doença de crianças, que acomete as dobrinhas, que a criança tem uma pele seca, extremamente sensível, que pode se estender até a vida adulta, mas tem a tendência de melhorar ao longo do desenvolvimento e do crescimento da criança e do adolescente. Já a psoríase é uma doença prevalente em adultos, predominantemente de adultos, existe em criança também, ela está nesse grupo das eczematosas e das descamativas, mas ela não é o principal, a mais conhecida nem a mais comum do grupo. A dermatite atópica é a principal. A psoríase, como eu falei, ela é autoinflamatória, ela forma aquelas placas alteradas com inflamação que precisam de tratamento e a tendência é que ela não melhore sozinha, não passe como a dermatite atópica, que ela precise sim de tratamento crônico ao longo de toda a vida. Ela pode acometer a pele na parte extensora ou flexora do corpo, pode acometer as unhas, as articulações, o couro cabeludo e ela pode se tornar muito grave e trazer muitos prejuízos para a vida social e, no geral, para esse paciente quando ela é articular, principalmente para a parte de motricidade, porque ela deforma, ela destrói as articulações, tá bem? As duas têm tratamento, como eu falei. A psoríase sendo autoinflamatória, a gente precisa sim modificar, modular a resposta inflamatória desses pacientes e ela tem também um caráter inflamatório sistêmico, esses pacientes têm que ter um cuidado cardiovascular, tá? Clinicamente, a diferença é que a psoríase, na sua forma mais comum, ela forma grandes áreas espessas e bem delimitadas, vermelhas, descamativas, né, com a pele grossa, áspera. Essa a gente chama de placa e ela vai acometer a parte extensora, o que é mais comum na psoríase. Já o eczema da dermatite atópica, ele vai acometer as áreas flexoras com várias papulazinhas, são bolinhas avermelhadas, pode juntar aquela secreção líquida ali nas dobrinhas. Ela lembra muito as mamães que já conhecem a candidíase, né, da criança, ela lembra um pouquinho aquele aspecto úmido, avermelhado, com bolinhas, mas não é candidíase, ela é a dermatite atópica ou eczema, tá? Quando o quadro vai se agravando, a criança pode ter em outras áreas aquela pele ressecada, difusamente inflamada, com muita coceira. Isso também é uma coisa bem diferente. A psoríase coça muito menos, apesar da pele ficar muito mais espessa. E a dermatite atópica ou o eczema, né, ele coça muito mais, tá? Claro, precisa sim de acompanhamento dermatológico, muitas vezes precisa de um diagnóstico com dermatologista e do tratamento adequado, mas ambas têm um bom controle. A dermatite atópica tem essa perspectiva de cura ao longo do crescimento da criança, diferente da psoríase, que normalmente é uma doença crônica que pode entrar em remissão, mas requer tratamento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você nessa dúvida e que você tenha um bom dermatologista cuidando aí, caso você tenha eczema ou psoríase.